Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Entrevista Coletiva na tela da Band Minas. E no programa de hoje, já vamos dar o pontapé inicial para as eleições municipais deste ano. Vamos repercutir a pesquisa de opinião pública sobre os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Grupo Band Minas. O primeiro turno das eleições está marcado para novembro e a corrida eleitoral já começou. Aqui no estúdio conosco temos o cientista político Malco Camargos. Boa noite, Malco, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Murilo, pelo convite. É um prazer estar com vocês. E sempre ao meu lado, debatendo também o assunto, está o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Malco. Obrigado por aceitar nosso convite. Pessoal, deixa eu passar então alguns detalhes dessa pesquisa encomendada pelo Grupo Band Minas, que ouviu 376 eleitores do sexo masculino e 444 eleitores do sexo feminino. Os entrevistados têm, a partir dos 16 anos, 532 pessoas possuem escolaridade até o ensino médio e 288 têm ensino superior. Outro detalhe também, a pesquisa ouviu 820 eleitores entre os dias 22 e 25 de julho aqui em Belo Horizonte. A confiança é de 95%, com margem de erro de 13,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG 03074-2020, para o cargo de prefeito. Bom, gente, vamos começar então pela pesquisa de forma espontânea, né? Aquela sem determinar os candidatos. E aí chama a atenção o número de eleitores que ainda não sabem para quem votar, né? Mais de 50%, e aparecendo em seguida, como talvez seja natural, o atual prefeito da cidade, Alexandre Calil. Malco, tudo isso que eu disse faz sentido? É mesmo esperado que numa pesquisa não estimulada, ainda sem aquela definição oficial dos candidatos, que as pessoas ainda não saibam em quem votar ou em quem pretendem votar lá em novembro? É muito interessante, André, porque a pesquisa a gente faz a espontânea e a estimulada, né? Na espontânea não é dado os nomes, na estimulada há uma lista de nomes. E com o passar do tempo, elas vão ficando mais parecidas. Mas no início da disputa, quando o eleitor ainda não sabe muito bem quem ele pode escolher, é natural que o nome que está ocupando a cadeira de prefeito saia na frente. E essa pesquisa feita pela Band, pelo Paraná Pesquisa, mostra isso com muita clareza, né? Do Calil para o segundo colocado, há um universo enorme de falta de nomes, ou seja, o eleitor está focado apenas no prefeito neste momento. A gente até acompanhou os números, né? 59,8% não sabe, Alexandre Calil 26,7%. Aí tem o ninguém, né, 9,5%. E um detalhe, Murilo, a Áurea Carolina, né, foi a vereadora mais bem votada, né? 1,5%. É de se esperar isso mesmo? Isso vai mudar demais? Como é que você vê? Eu acho que, como o Malco disse, primeiro tem que observar essa questão dos nomes mais conhecidos na cidade leva uma certa vantagem. O prefeito, logicamente, é o nome mais lembrado. E a Áurea Carolina, como você falou, ela foi uma vereadora muito bem votada e uma deputada federal bem votada e é de um partido, o PSOL, que tem um voto ideológico também. Então faz sentido ela aparecer, ser a segunda, apesar dessa larga distância aí na pesquisa espontânea para o Calil. Mas eu chamo a atenção também para esse fato, para esse grande desconhecimento, é um fenômeno talvez um pouco recente das eleições, que é a questão da mobilização só na reta final. O eleitor não tem mais aquele envolvimento durante o ano inteiro com o processo eleitoral. Cada vez mais deixa para decidir o voto ali, último mês, última semana, há uma desmobilização, fica apenas ali na reta final a questão da mobilização para o voto. Então, por isso, é normal o Calil aparecer com essa larga vantagem na pesquisa espontânea, como disse o Malco, ele é o prefeito da cidade, e a Áurea, eu acredito, porque o pessoal tem muito esse voto ideológico e ela também é uma figura conhecida, foi uma, como você disse, a vereadora mais bem votada da cidade em 2016. Inclusive, nós tivemos na última eleição, né, eleição para governador, mas também presidente, enfim, uma reviravolta muito importante, né, na votação para governador. As pessoas, então, acabaram tomando uma decisão muito em cima da hora mesmo. Você acha que pode passar por isso também, mal com o fato de ter um prefeito atual com uma avaliação melhor do que a do atual governador à época, Fernando Pimentel, pode mudar um pouco esse cenário? O contexto da eleição de 2020 é bastante diferente, não só na capital, mas o eleitor também em 2020 chega às urnas de uma maneira diferente do que ele chegou em 2018.
Em 2018, ele chegou com raiva da política. Todos os escândalos mostrados entre 2016 até 2018, né, tudo que foi mostrado, revelando os bastidores da política brasileira, esse lado bastante negativo, com os escândalos de corrupção que a Lava Jato trouxe à tona, fez com que o eleitor chegasse tentando transformar a política, buscando novos nomes. E, por incrível que pareça, a pandemia, né, um outro problema também muito grande, faz com que o eleitor tenha um outro olhar para a política. Ele está preocupado com o que aquelas lideranças fez por ele quando ele mais precisa. E o eleitor tem 3 medos agora, Murilo. O medo da fome, o medo da morte e o medo do desemprego. E com isso, ele quer uma proteção. E olha para os líderes políticos, os que estão no mandato, que estão exercendo o seu mandato, e aqueles que querem chegar lá, a pergunta que o eleitor está fazendo este ano é: o que você fez por mim quando eu mais precisava e o que você vai fazer no futuro? Ou seja, o eleitor de 2020 é bem melhor do que o de 2018, porque ele vota com uma esperança e uma necessidade, e não com a raiva que ele chegou nas urnas nas últimas eleições. Eu acho interessante essa análise do Malco, ele já dá um spoiler que eu também acredito, que é que a pandemia vai acabar ditando, de certa forma, a maior parte do embate eleitoral. Essa questão do desemprego, inclusive, e da questão econômica, talvez seja, não vou dizer um calcanhar de Aquiles, mas vai ser um ponto que o Calil vai ser atacado justamente porque ele se desentendeu com o comércio, com o comércio não, mas com entidade representativa do comércio de Belo Horizonte e também com bares e restaurantes, que é uma atividade que é a cara da cidade. Então, com certeza, ele vai sofrer um ataque muito nessa linha. Por outro lado, ele tem um apelo muito forte junto à população mais pobre que vê, e também a classe média. Na pesquisa mostra o público feminino, inclusive as mulheres, com um voto muito consolidado, parece, em relação a ele, justamente por ele demonstrar essa preocupação com a saúde das pessoas. Ele sempre tem repetido nos discursos que ele está muito mais preocupado com a saúde do que com a economia. Então, vamos ver quem vai vencer nesse duelo de narrativas, né? É um ponto que joga a favor dele, ele prefere ter se preocupado muito, mas, por outro lado, ele vai sofrer na questão do lado econômico, o comércio, bares e restaurantes, ele vai ser muito criticado por isso. Então, eu acredito que, nesse momento, o cenário não é definido, né? A gente fica nessa dúvida, com certeza o Calil vai perder muito dessa gordura eleitoral, hoje ele está com uma diferença muito grande, os outros devem subir um pouco com o passar do tempo, mas a dúvida é se lá atrás todo mundo tinha muita certeza que ele ia vencer em primeiro turno. Hoje já não há essa certeza justamente porque, né, acabou que a pandemia o expôs de forma positiva, mas também negativa a gestão dele e muito provável que tenha um segundo turno. Não, né, as pesquisas hoje mostram que seria em primeiro turno, mas elas são um retrato ainda muito inicial. As coisas vão mudar até novembro. Daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente da Covid-19, né? A avaliação da população, de como os gestores estiveram aí nesse combate ao vírus, mas vamos falar agora da pesquisa estimulada, né? Bem interessante esse cenário, porque aí quando o entrevistado sabe, né, quais são as opções, acaba aparecendo algumas diferenças. E no primeiro cenário, que tem muitos candidatos, muitas possibilidades, o prefeito Alexandre Calil aparece novamente como preferido, né, entre os eleitores, 55,9%. E aí a gente já vê alguns candidatos, João Vitor Xavier, 6,5%, a própria Áurea Carolina, que a gente havia falado, sobe bastante, né, para 4,1%, Rodrigo Paiva, pelo Novo, 3%. Enfim, esse é um primeiro cenário. Quais panoramas, o que a gente pode traçar para tentar explicar isso para as pessoas? Por que cada candidato ali tem aparecido, por exemplo, João Vitor Xavier aparecendo, a Áurea, enfim, o Novo também, o candidato, Rodrigo? Esse retrato, né, essa mudança da espontânea para a estimulada já reflete um pouco das estratégias das pré-campanhas. Aqueles candidatos que estão mais se organizando e conseguindo levar uma mensagem durante a pré-campanha, ou seja, antes do início da disputa em si, são aqueles que crescem quando o nome é exposto numa lista ao eleitor. Então o eleitor percebe que ele é candidato e lembra que recebeu mensagem desse candidato nos últimos tempos. Então isso mostra os grupos se organizando nas disputas eleitorais e ditando os rumos do pleito a partir desse trabalho. Então por isso que João Vitor ocupa um segundo lugar, ele está numa pré-campanha, né, e muito ligado exatamente
há uma crítica em relação ao Calil, principalmente por ter fechado a cidade antes, não ter aberto até agora, né? Na necessidade de cuidar da saúde, da economia e não só da saúde. Enquanto outros candidatos que têm um recall importante, como a Áurea Carolina, como a gente já disse aqui, seja pelo resultado como vereadora mais votada, depois como deputada federal mais votada na capital, também sai na frente dos outros candidatos. Agora, essa pesquisa é retrato de um momento, né? Um retrato da agora, do final do mês de julho. E certamente, durante a pré-campanha e durante a campanha, com toda a exposição que os candidatos terão, esse cenário ainda muda bastante. Precisa saber de quem está lidando com os partidos. Podemos ter uma eleição com muitos candidatos? É isso que você está vendo, Murilo? Essa é uma questão. A gente até, quando encomendou essa pesquisa para o Paraná Pesquisas, a gente fez 2 cenários. Um com 14 pré-candidatos que se apresentam e outro a gente reduziu para 9, para ter uma ideia de como fica o cenário. É interessante porque, como agora não há mais coligação de partidos para vereador, então há um interesse dos partidos de ter uma candidatura para o Executivo, para a Prefeitura, para poder também facilitar na campanha para a Câmara dos Vereadores. Então, devemos ter muitas candidaturas, sim, e isso vai influenciar. Isso pode ajudar quem está na frente, porque quem está atrás acaba diluindo muitos votos e não se constrói ali uma narrativa única de oposição. Enfim, isso é uma coisa interessante. Agora, o fato do João Vitor Xavier, por exemplo, estar aparecendo nas pesquisas aí em segundo, eu acho que o Malco colocou bem, que é a questão dele ter partido por uma oposição mais cedo. Ele se mostrou, ele é um jornalista, que de uma rádio muito importante, de Minas Gerais, ele é deputado federal, estadual, e ele fez uso dessa popularidade dele e assumiu realmente, usando vídeos, já alguns artifícios de pré-campanha, permitidos na pré-campanha, ele se posicionando, não assumidamente como um candidato, mas se posicionando, se mostrando como uma figura de oposição ao prefeito. Eu acho que isso ele conseguiu roubar essa cena nesse primeiro momento, então ele aparece por isso, esse desempenho bom. Eu chamo a atenção do candidato do Novo também, que aparece em quarto, né, dependendo da pesquisa, terceiro, quarto. É um candidato completamente desconhecido do eleitor, mas você vê que o Novo já está conseguindo fidelizar, catequizar, assim, um eleitor que já vota na legenda, né? É interessante isso. E deve crescer mais ainda esse... Por isso que é muito difícil pensar que esse resultado vai perdurar por muito tempo, exatamente pelo jogo de forças da política, né? A esquerda em Belo Horizonte não vai ficar só do tamanho que está a Áurea, Nilmar e o Adson no resultado. Ela vai ter mais do que esses 5% que esses candidatos somam, né? De outro lado, a direita também na capital também não será o tamanho que o Bruno Engler e o candidato novo tem. Ela também será muito maior. E o centro também será dividido com outros candidatos. Por isso que o jogo hoje parece muito fácil para o atual prefeito. Mas, com o passar do tempo, certamente esse cenário se embaralha bastante. A gente falou um pouquinho, então, e o Murilo já falou dessa questão de 2 cenários, né, que foi a pesquisa encomendada pelo Grupo Band Minas. E nesse segundo cenário, com menos candidatos, Alexandre Calil seria eleito em primeiro turno. A gente discutiu isso aqui, então ele apareceria com 56,5% das intenções de voto, então aparecendo ali num cenário com menos candidatos, com essa grande possibilidade. Ainda é bem cedo, né? A campanha sequer começou. É muito interessante quando a hora que tira uma série de candidatos, o Calil praticamente não cresce. Sim. Mostra que ele está, então, no teto. E é ruim quando você começa uma disputa no teto, no topo, porque você não tende a ganhar mais nada. Ele vai passar a eleição toda segurando os votos que tem na mão, parte passa pelos dedos e ele vai tentar segurar acima dos 50%. Hoje ainda tem uma folga para isso, né? Mas, como a gente tem dito aqui, tem muita água ainda, muito tempo para a eleição. Os cenários não mudam muito. Quando você, do cenário 1 para o cenário 2, as situações não mudam muito. O que chama a atenção é essa questão que o Malco bem colocou da gordura que o Calil tem para queimar. O quanto que ele vai conseguir segurar disso. Esse é o grande desafio dele, né? Conseguir tentar não perder muito até novembro. Porque o potencial dele de crescimento já está praticamente no teto. Agora, independentemente do cenário, a gente já teve em Belo Horizonte, até com a eleição do próprio Calil, uma quebra, digamos assim, de paradigma, né? A gente tinha na prefeitura de BH sempre a eleição de pessoas ou apoiadas pelo PT ou do PT. E aí, até nesse sentido, nós vamos trazer o comentário do nosso comentarista de política, do grupo Band Minas, né? Da Rádio Band News FM, também da TV Band Minas, Orion Teixeira. Boa noite, Orion.
A mesma pesquisa confirmou que baixo desempenho dos outrora poderosos PT e PSDB. Não sei se há futuro para eles, ou se é o caso de revisão de conceitos, reposicionamento, mudança de partido ou criação de um novo. Para sobreviver, é preciso eleger uma boa bancada de vereadores na capital mineira e um bom número de prefeitos pelo interior de Minas Gerais. A gente falou, então, Áurea Carolina pelo PSOL, com uma boa margem ali. Também o candidato Rodrigo Paiva pelo Novo. E aí, quando a gente vê PSDB e PT bem esquecidos, esses partidos vão ter que se reinventar, Malco? Na eleição de 2016, o PT chegou como uma ovelha negra na política. Todo o ônus em relação à Lava Jato, que vinha desde 2014, estava só sobre o partido. De 2016 até 2020, ele socializou esse prejuízo com outros partidos, principalmente o PP, o PSDB e o MDB. Então, essa socialização fez com que partidos tradicionais, que sempre fizeram a dualidade em várias capitais, tivessem neste pleito, então, um resultado próximo ao de Belo Horizonte. Então, o que o PT vive, o que o PSDB vive, é exatamente o reflexo da má imagem coletada nos últimos anos. Agora, qual que é o grande dilema desses partidos? O que é melhor? Não disputar e não assumir esse ônus ou tentar refazer a sua imagem, como o Orion disse, e não há dúvidas que é pela política local que eles podem reconstruir a sua imagem, uma vez que construir amplas maiorias de eleições nacionais é difícil para estes partidos. Então, discutir a política no nível local, nas cidades, com mais de 200 mil eleitores nas capitais que têm segundo turno e também nas cidades menores, é uma oportunidade que PT, PSDB e MDB têm para reformular a má imagem construída nos últimos anos, dado o envolvimento desses partidos em alguns escândalos de corrupção. Para além dessa questão dos escândalos de corrupção que ficaram ligados a PT e PSDB, fica muito claro também o não investimento numa renovação dos quadros. Você vê nesse momento o PT investindo no Nilmário Miranda, que é um grande quadro político, mas um quadro que já está há muitos anos aí, e o PSDB investindo num quadro completamente desconhecido. Ficaram muito centrados em lideranças, mas não renovaram, não criaram alternativas. A candidata do PSDB, a pré-candidata, é a Luísa Barreto, uma técnica que vai fazer a primeira experiência aí nas urnas. E, como eu disse, o PT vai recorrer ao Nilmário Miranda. Uma questão que todo mundo fala muito é se o PT poderia juntar o PSOL, né? Porque o PSOL está bem em São Paulo e tudo indica que vai ficar à frente do PT aqui também. Mas aí entra na questão que o Malco falou, que os partidos também têm que sobreviver, acreditam numa renovação e preferem fincar, né, marcar um lugar do que se aliar alguém e acabar ainda, vamos dizer, diminuindo mais ainda no futuro. Tem um ponto interessante, porque para que serve a eleição municipal? Ela serve para antecipar a eleição nacional? Não, não serve. O jogo muda muito da disputa local para a disputa nacional. Mas ela revela algumas estratégias de qual é o humor do eleitor. E, nesse sentido, o posicionamento diferente de PT e PSDB vai ser um bom sinal para a eleição de 2020. Um apostou no candidato tradicional, no político já conhecido e reconhecido, e o outro no político completamente jovem. Isso pode dar uma pista para a eleição de 2022, se é melhor reforçar as velhas lideranças ou se buscar novos nomes nos quadros. Então, a eleição de Belo Horizonte vai ter, então, esse atrativo diferente para a disputa nacional, com essa proposta diferente, de um lado do PT, com a sua velha guarda, e do PSDB apostando numa nova candidata. São muitos pontos da pesquisa ainda para a gente analisar, porque nós vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, vamos retomar o nosso Entrevista Coletiva. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. Hoje a gente está analisando, então, os resultados da pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendada, então, essa pesquisa pelo Grupo Band Minas. Pessoal, a gente falou muito sobre a Covid, né? Ou pelo menos já introduziu esse assunto, que certamente vai estar muito discutido, vai ser muito discutido durante as eleições. E aí a gente fez esse levantamento, né? O Instituto Paraná Pesquisas fez avaliando cada gestor, né? Presidente Jair Bolsonaro, o governador Romeu Zema, o próprio prefeito Alexandre Calil. Vamos conferir, e aí eu queria saber de vocês, qual deve ser a importância do assunto, do tema Covid para essa eleição. A gente vê ali prefeitura 58% de aprovação, governo 15%, governo federal 14%. Malco,
será um tema central? Sem dúvida, né? Com o lado bom e o lado ruim desse mesmo cenário. A Covid, então, faz com que o eleitor preste uma atenção na política e nos políticos, esse é o lado bom, e o lado ruim porque ela afasta das maiores importâncias da eleição municipal, ser a cada 2 anos e não junta com a eleição nacional, é porque os temas são distintos. E o que a Covid faz foi unificar isso. Então, o risco é o eleitor chegar nas urnas sem preocupar com o transporte público, com o combate às enchentes, com a recuperação econômica no nível local. Então, pode ser que a discussão fique só em relação à saúde, quem cuidou ou não cuidou da saúde em relação à Covid, e o eleitor deixe de discutir todas as outras funções que um prefeito faz, ou seja, impacta muito mais no dia a dia do eleitor as ações do prefeito do que do presidente da República. E isso pode passar longe do eleitor neste pleito. Eu acho que chama atenção nesse ponto, é uma percepção natural também do eleitor, porque até o STF legalmente deu aos prefeitos autonomia para decidir as políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus. Então, os prefeitos acabaram se tornando protagonistas desse enfrentamento. Então, a pesquisa reflete bem isso. A maioria da população de Belo Horizonte percebe que a prefeitura é quem melhor combateu. O governo do estado e o governo federal estão ali numa margem ali de 15%, 14%. Mas eu acho que é natural também. Agora, corre o risco realmente de ficarmos discutindo cloroquina e outras coisas relativas ao coronavírus, em vez de discutirmos problemas reais da cidade, e são muitos, a gente sabe, e acho que o coronavírus acabou também potencializando algum deles, como a questão do transporte. Esse é um debate que tem que vir à tona. Durante a pandemia, ele acabou se agravando, e a prefeitura mostrou que não conseguiu ter uma solução para esse problema. É um problema de quase todas as capitais brasileiras, mas sem dúvida que em Belo Horizonte ele foi potencializado. A gente falou, então, nessa questão das avaliações da população, ou seja, avaliação da Prefeitura de Belo Horizonte diante da Covid, do governo de Minas e do governo federal. Vamos trazer uma fala do nosso comentarista, mais uma participação do Orion Teixeira, porque ele vai falar um pouco sobre essa questão, principalmente Jair Bolsonaro, Romeu Zema. Vai lá, Orion. Boa noite a todos. Toda eleição tem um caráter plebiscitário, pelo qual governos, de forma geral, são avaliados. A pesquisa mediu que baixa influência eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema na sucessão municipal deste ano. Se entrarem para valer na campanha em favor de um de seus candidatos e perderem, isso pode afetar o futuro deles. E aí, passa por isso também uma espécie de referendo, uma avaliação por meio das urnas de BH? Eu acho que talvez a gente, por ser daqui, a gente dê uma super importância à nossa capital. É provável que os dois tenham falas ou declarações a apoio a um candidato. Agora, não quer dizer que o mau desempenho de um candidato apoiado por um presidente, um governador na disputa municipal, é sinônimo de um mau resultado na outra eleição. Porque isso vai depender da construção de agora até 2022 e também de quem são os opositores desse candidato em 2022. É bom lembrar que cada disputa tem um conjunto de players que se enfrentam um em relação ao outro. Então, uma disputa local não pode ser levada a cabo, o resultado dela, como uma proxy ou uma antecipação de uma disputa futura. Vai ser importante a gente observar a capacidade de transferência de votos, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que é um voto muito apaixonado. O presidente Jair Bolsonaro, goste ou não, ele tem uma espécie de seita de seguidores que acreditam muito no que ele fala. E tudo indica que ele vai apostar num candidato aqui de Belo Horizonte. Ele já anunciou que deve até vir à capital, né? Mesmo que não seja um apoio oficial, mas pelo menos vídeos e redes sociais que ele explora muito, ele vai apoiar esse candidato. Então, nós vamos ver a capacidade dele dessa transferência de votos. Com certeza, esse candidato dele vai subir um pouco na eleição. Vamos ver o quanto. Mas eu também não acredito que isso quer dizer que se esse candidato não ganhe, é porque Bolsonaro não está bem para 2022. Eu não consigo ver essa relação contrária. Agora, que ele vai influenciar também. Agora, o governador, eu acho que mais é a questão do Partido Novo, muito mais que a figura do governador Romeu Zema, é a questão do Partido Novo, por exemplo, no caso do governo do Estado, que pode sim ajudar o candidato na eleição municipal. É muito interessante, uma metáfora que eu gosto de ver, o primeiro passo desses candidatos, seja do representante do Bolsonaro, seja do Partido Novo, vem com um grupo de fiéis, de apoiadores, etc. Só que os outros passos necessários para ganhar a eleição devem ser dados com as próprias pernas, ou seja, depende da capacidade e competência de cada um desses candidatos. Vamos ver, então, os números, né? A avaliação dos entrevistados em relação a cada administração. No caso é do presidente Jair Bolsonaro, a gente está vendo ali, péssima 29,8, regular 26,5,
boa 22,7% e ótima 12,6%, ruim 6,8%. Não sabem ou não opinaram 1,6%. Essa avaliação pode mostrar o potencial de transferência de votos, Malco, do presidente para um eventual candidato ou para um eventual apoio também no segundo turno, enfim. É muito interessante, quando a gente fala de transferência de voto, mais do que popularidade, é empatia, né? Então vamos pegar 2 exemplos que a gente viu aqui em Minas. Aécio, com a sua popularidade alta e a sua simpatia, à época a sua empatia que ele tinha do eleitor, ele conseguiu fazer o sucessor Anastasia. A Anastasia também teve a popularidade alta, mas também como ele não tinha tanta simpatia pelo eleitorado, ele não conseguiu transferir o seu espólio para um novo candidato. Então isso depende muito de quem é o detentor. E Bolsonaro, por mais que tenha um conjunto de seguidores fiéis, a simpatia e a empatia dele em relação aos outros não é uma das suas marcas. E Romeu Zema também não tem como de suas características principais um bom relacionamento. Então isso faz com que o poder de transferência desses líderes hoje seja menores. O que é bom, deixa a capital definir o seu voto pelas ofertas criadas nas nossas fronteiras, ou seja, nas nossa circunscrição eleitoral. O senhor falou sobre o Romeu Zema, então eu vou pedir para o Murilo comentar esse resultado, né? Uma primeira avaliação, assim, digamos assim, da administração Zema até aqui: 37% regular, 27% boa, 14% ruim, 12% péssima, 7,6% ótima e não sabe ou não opinaram 2,1%. Já é uma primeira avaliação. O que dá para a gente falar desse início de governo Zema? Eu acho que é uma avaliação boa do governador. Se você comparar com outras pesquisas, ele até melhorou um pouco. Ele está, e os índices dele aí de bom, ótimo, até de regular, ele subiu nesses índices. E principalmente no momento que se esperava complicado para o governo, que está querendo aprovar uma reforma da Previdência que desagrada muito os servidores, tem sofrido uma oposição dos servidores, tem a questão dos salários ainda parcelados. Então, acho que o desempenho do governador, na avaliação aqui do eleitor de Belo Horizonte, ainda é bom. Mas isso não consigo ver isso muito com relação de transferência de votos. Concordo com o Malco, acho que passa muito mais pela empatia, pela narrativa que o governador ou o presidente cria para transferir para o candidato. Eu acho que é boa notícia para o Zema, não necessariamente para o candidato dele, essa avaliação. Agora, para a gente ter aquela avaliação que talvez seja a mais importante para essa eleição, porque envolve um dos candidatos, né? A avaliação da atual administração do prefeito Alexandre Calil. Boa 38,8%, regular 21,5%, ótima 19,6%, péssima 12,7%, ruim 6%, não sabem 1,5%. Malco, é uma boa avaliação para se tentar uma reeleição? Como é que o senhor avalia? Sem dúvida, né? Ele tem mais de 50% de avaliação positiva, de ótimo e bom na data de hoje, o que coloca como um favorito nessa disputa, né? A grande dúvida é se ele vai segurar essa avaliação com o passar do tempo e com a crise do Covid, saindo da saúde e passando para a economia. Favoritismo? Não tem jeito, né? Sem dúvida, sai com favoritismo, mas isso, como a gente disse, é só um retrato inicial. Ele vai ter que segurar esse favoritismo e vai ser atacado por todos os outros candidatos. É um grande desafio. Pessoal, o tempo voou. Muito obrigado, Malco Camargos, muito obrigado, Murilo Rocha. E não se esqueça, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte já tem data. É dia 17 de setembro, aqui na tela da Band Minas, e a partir do dia 20 de agosto, estreia na nossa programação o programa Band Eleições. Toda semana iremos discutir os rumos da corrida eleitoral para ajudar você a fazer a sua escolha antes de ir às urnas. Bom, chegamos ao final então do nosso Entrevista Coletiva. Você pode rever e compartilhar o nosso programa no Facebook ou no YouTube, acessando o perfil TV Band Minas. E tem reapresentação na Rádio Band News, domingo, às 6 da noite. Obrigado pela audiência e até a próxima.